Hoje contamos com a presença do Dr. Júlio Noronha, formado na Universidade Federal de Minas Gerais, professor da Universidade Federal de Minas Gerais por muitos anos, odontopediatra, e ele vai estar aqui hoje falando sobre o nascimento dos dentinhos do neném, cárie de mamadeira e um monte de outras dúvidas, que normalmente higienização, um monte de outras dúvidas. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até lá. Voltamos! Doutor Júlio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e vir tirar as dúvidas das mamães. Um prazer, Vanessa. Que delícia! Vamos lá. E a pergunta que não quer calar é: o bebê nasceu, não tem nenhum dentinho ainda. A mãe tem que fazer alguma higienização na boquinha do bebê recém-nascido? Tem que colocar o dedinho molhado numa gazinha? Já ouvi falar água com água oxigenada numa proporção não sei das quantas, e pegar o cotonete, passar na boquinha do neném. Na visão da odontopediatria, é necessário fazer essa higienização na boquinha do bebê que ainda não tem dentinho? Olha, de fato, não existem evidências científicas que comprovem que um bebê que tenha limpeza do seu rolete ou rodete gengival sem dente vai ter menos cárie do que uma criança que nunca limpou. Já que não tem evidência científica para poder impor esse hábito, a gente fala o seguinte: olha, a mãe no primeiro ano de vida especialmente já está muito atarefada, já tem muita coisa para fazer. Então, o que é possível a gente, digamos assim, aceitar é que uma vez ou outra, depois que tomou o banhozinho, a criança está lá pondo a roupinha, pondo a fralda, pondo a roupinha. Se a mãe quiser fazer uma massagem gengival para poder assim já ir antecipando quando tiver que fazer a limpeza dos dentinhos, pode ser que isso seja uma espécie de treino e de aumento da satisfação da criança, que sempre gosta de ter uma manipulação na boquinha nessa faixa de idade. Mas fora esse aspecto do treino, não existe uma evidência científica que fale assim: você é obrigada a limpar um rodete gengival sem dentes. Então, felizmente, é menos um para casa para a mãe. Oba! Existem algumas situações, no entanto, que eu acho que é pertinente a gente chamar a atenção, porque às vezes fica com muito resíduo de leite. E aí, então, se pegar uma gaze esterilizada e colocar uma água filtrada que tenha fervido 5 minutos, ou uma solução de soro fisiológico, quer dizer, a gaze levemente umedecida, ela pode ser usada para poder limpar quando existir um excesso de leite, que fica principalmente aqui no fundo de saco, vestíbulo, aqui do lado do rodete e da bochecha, ou também para poder fazer já uma higienização inicial da linguinha, que às vezes fica branquinha. Então aí já pode pegar a gazezinha e fazer suavemente uma limpezinha ali, quando for oportuno e a mãe tiver tempo e energia para fazer. Ai, que perfeito, ficou bem prático. E aí os dentinhos começam a nascer. E aí vai ter que começar então a higienização. Sim. Né? Quando que a gente começa com a higienização dos dentinhos do bebê? Então logo os dentes nascem, apareceu a primeira pontinha ali do dente. E aliás, o senhor me contou uma coisa nos bastidores que eu não sabia. Não é nascimento de dentinho. Como é que é? É irrompimento. Irrompimento. Ou irrupção, que é um termo ainda mais sofisticado. Mas... É com M? Não, é só com I. Irrupção. Irrupção. Irrupção de dentinhos. Fica a dica pra gente aprender mais um detalhe. E aí começa a irrupção dos dentinhos. Ali já tem que fazer alguma escovação, algum cuidado? Como é que seria isso? Bom, eu acho que esse iniciozinho, quando o dente tem em torno assim de meio milímetro, 1 milímetro, é mais para poder assim a gente já ir treinando, usar a escova, que é o padrão ouro de limpeza. Existem algumas mães que usam uma dedeira plástica. Eu pessoalmente não tenho preferência por essa dedeira. Tem mães que ainda com o dentinho recém-rompido, ela vai usar a gaze umedecida, que ainda talvez pudesse ser uma forma aceitável. Mas o que eu acho mais recomendável, que a gente deveria assim colocar como
uma meta para todos alcançarem, é que a gente já começaria com a escova, que é o padrão ouro de instrumento de limpeza. A escovinha tem que ser de um tamanho adequado para os dentinhos incisivos, os 4 de cima e os 4 de baixo, que primeiro se apresentam. A gente tem escovas no mercado que são pequenininhas, extra macias, e que elas podem pegar metade do dente, metade da gengiva e fazer uma higiene muito bacana, sem agredir a gengiva da criança, sabe? Então, assim que os dentes se rompem, deveria ter início o cuidado com a limpeza diária desses dentinhos. E essa limpeza não usaria pasta dental? Ou usaria pasta dental? De qual tipo? O que o senhor recomenda? O que tem as evidências? O que eu acho interessante a gente colocar é o seguinte: nós temos evidência científica para usar creme dental fluoretado, uma pequena parte, meio grãozinho de arroz, desde o primeiro rompimento de dente. Gente, mas meio grãozinho de arroz é muito pouco. Muito pouquinho. Tem até um videozinho aqui mostrando que é meio grãozinho, é literalmente meio grãozinho, é isso mesmo? Exatamente. Agora, o que eu acho interessante assim reforçar é que o primeiro encontro do bebê com um profissional da área da odontologia, pode ser clínico geral ou pode ser odontopediatra, deveria acontecer em torno dos 6 meses de vida. Eu queria te perguntar isso. Então, bem bebezinho mesmo, com 6 meses, atenção mães, já é indicado levar no odontopediatra? Sim. O ideal seria que todas as crianças pudessem ter esse privilégio, porque os dentinhos todos estão ali acabando de aparecer os primeiros, os outros todos estão assim embalados para o presente dentro do tecido ósseo. Então são dentes que estão perfeitos e é preciso que a mãe tenha assim a noção de que o comportamento dela em casa vai ser o principal vetor para manter saúde desses dentinhos ao longo da vida do seu filho. Então o odontopediatra vai poder, tão logo a mãe venha, já explicar todos os detalhes. Então assim, como que escova o dentinho, como que deita a criança para escovar ela, como que faz, mostrar tudo direitinho. Exatamente. Vai ser especificado para cada caso, né? É muito útil esse encontro, ele gera assim muitos frutos comparativamente com outras faixas de idade, porque nesse primeiro ano existe uma relação simbiótica mãe-filho. Você é tudo para mim, eu sou tudo para você e vice-versa. Então, a mãe está com uma espécie de lente de aumento na questão de fazer o bem para aquele serzinho que está ali. E essa situação é uma situação que faz ela assim, vencer barreiras enormes para poder, além de tudo que ela tem que fazer, ainda ir lá e começar a ficar craque em escovar o dente. Que bacana, gente. Olha que dica legal. Muito bacana. E eu queria te perguntar mais um detalhe. Olha que os bebês começam a nascer os dentinhos, as mamães falam que dá diarreia, que aumenta a salivação, e aí começa a ter no mercado, tem vários produtos para passar no dentinho, que seria para anestesiar o dentinho, lencinhos, gelzinho, tem 1000 coisas. O que o senhor indica para poder passar nesse momento que tem um desconforto? O que a literatura fala que é verdade, que foi encontrado, e o que não é verdade dentro disso? Eu acho que esse tema é um tema assim, fascinante ainda e com muitas áreas não totalmente esclarecidas. São sinais e sintomas da dentição. Houve uma época em que se atribuía exageradamente eventos de saúde da criança ao processo de rompimento dental. E hoje a gente sabe que não tem evidência científica para poder fazer uma relação entre o processo de rompimento dental e febre acima de 37,5. Olha que interessante. Isso gente. é importante. Atenção, vovós, que as avós falam isso. Se a criança tem um ou mais episódios febris, com febre acima dos 37,5, vamos procurar se não é ouvido, nariz, se não é alguma coisa ligada à diarreia, alteração do trânsito gastrointestinal. Né? O pediatra tem que ser acionado. Não fica em casa falando que é o dentinho que está nascendo. Não, porque, na verdade, não tem uma comprovação científica de que a gente possa ter uma relação direta entre os dentes que estão vindo e aquele episódio febril. Na verdade, às vezes há uma concomitância da época que os dentes estão aparecendo com muitas coisas que acontecem com a criança, que tem otite, amigdalite e que põe tudo na boca e frequentemente tem a alteração do trânsito intestinal. A gente sabe que da experiência prática, e isso é também dos trabalhos científicos, as mães relatam que a criança, quando está no período de rompimento dos dentes,
ela pode ficar com mais irritabilidade, ela pode ter sono tranquilo, ela pode ter uma salivação aumentada, e todos esses sintomas eventualmente poderiam ter relação com esse processo desequilibrado do dentinho aparecer na boca, mas eles não exigem e não demandam nenhum tipo de medicação. O que a gente fala é, se acha que não é diarreia, não é alteração de ouvido ou garganta, é preciso que o pediatra veja para também constatar se não é uma virose. E depois de ter passado por todas essas checagens, olha, pode ser que tenha alguma relação com o dentinho? Sim, talvez tenha. Aí vão fazer o seguinte, dar um banhozinho, distrair, mas nenhuma medicação, principalmente medicação à base de anestésico, que são as medicações que normalmente a gente encontra no mercado e que infelizmente não tem nenhum fundamento científico. Perfeito, doutor. E eu queria também saber de um outro detalhe que as mamães vivem falando. Me fala da cárie de mamadeira. Ela só dá porque é mamadeira ou o seio, o bebê amamentado ao seio poderia gerar essa cárie de mamadeira? E o que é a cárie de mamadeira? Que as avós principalmente falam isso, é cárie da mamadeira. O que é isso? Essa terminologia, ela realmente já existiu, mas hoje parece que tem uma terminologia melhor. É o que se chama cárie severa da infância, que é quando a criança, abaixo de 3 anos de idade, ela apresenta uma ou mais regiões nos dentinhos que tem a mancha branca, a cárie inicial não cavitada, ou já uma lesão de cárie cavitada. Então, a cárie severa da infância, ela não precisa de ser já um buraco, ela pode ser uma manchinha branca, e nem todo tipo de mancha branca que aparece nos dentinhos é cárie dentária, mas a gente sabe que você tem, abaixo de 3 anos, alguma manifestação clínica de cárie, o nome desse quadro é cárie severa da infância. A cárie severa da infância aparece porque tem uma somatória de eventos, porque cárie é uma doença multifatorial, né? Ela pertence ao ramo das doenças complexas, como câncer, o câncer é multifatorial, né? Cárie dentária também é multifatorial. Em cada indivíduo, alguns vetores são mais importantes do que outros, e isso também é uma coisa que está relacionada com cada pessoa. Para uma determinada pessoa, é a negligência deixando placa bacteriana sobre o dente. A mãe não escova de jeito nenhum. Para outra pessoa, é a presença constante de sacarose. Pode ter alguma relação da lactose com cárie dentária? A resposta é sim, principalmente depois de 1 ano de idade, quando o aleitamento é feito, entre aspas, fora de hora. O aleitamento feito fora dos horários que seriam sensatos, o leite à vontade, várias horas por dia, ele tem um potencial cariogênico sim, principalmente o leite industrial, que tem um percentual de carboidratos fermentáveis elevado. Olha, que interessante isso. Então, a história da cárie da mamadeira é uma realidade que infelizmente ainda existe, e ela está relacionada com a presença da placa, a dieta cariogênica e os fatores pessoais, porque os fatores pessoais são diferentes até entre irmãos. Você pode ter uma imunidade melhor ou pior para as bactérias que estão relacionadas com o processo de cárie. E aí, a genética. E aí, então, esse vai ser um fator que entra na equação multifatorial cárie dentária. Então, o ideal seria, deu de mamar para o neném à noite, de preferência, dar uma limpezinha no dentinho, uma coisinha assim, para ele dormir, para não ter a cárie de mamadeira? Não, Vanessa, aí tem uma coisa que eu acho que o lado da sensatez fala mais alto. Porque se você fizer a desorganização da placa antes do processo da criança mamar, o leite vai chegar ali e não encontra aquilo que o transforma em ácido, que é a placa bacteriana. Então, você pode muito bem pegar a criança que ainda está desperta, no início do ritual do sono, e instituir que a escovação é feita como a primeira coisa que fala para ela que está na hora de começar o ritual do sono. Escova o dentinho, aí depois dá o banho se for o caso, troca a roupinha. Nossa, que ideia fantástica, adorei. E aí então vai dar a mamadeira sem culpa,
que eu acho que é muito importante. Ficando a noite toda, não é ela que causaria, ou o peito, será não é ela que causaria a carga, não é igual dos adultos que teriam que limpar depois? Na verdade, o tempo de despejo, de fato, é importante. Mas a criança precisa de mamar, né? E a gente precisa de ter uma qualidade na limpeza. A qualidade da limpeza dentária é mais importante do que a quantidade de vezes que você limpa. Então, se você fizer uma limpeza com a criança irritada ou sonolenta, ela praticamente não vai ter impacto igual uma limpeza bem feita, que a placa precisa ser bem desorganizada uma vez ao dia. Uma vez ao dia, olha que interessante isso. Eu falo uma vez ao dia já fazendo assim, o texto de custo. Porque o que é ideal seria a gente fazer 2 escovações, contando de 1 até 10, com creme dental fluoretado, meio grãozinho de arroz. De nada que o senhor colocou. No entanto, do ponto de vista prático, se as famílias conseguem se organizar para fazer uma boa limpeza, contando de 1 até 20, então as 2 prestações de 10 se unem para fazer 20 golpes de escova em cada lugarzinho de dente. Aí você tem uma situação que me parece assim um bom patamar para todo mundo achar que está fazendo bem o que tem que fazer para os dentinhos do filho. O problema é que vai acumulando e ninguém nunca limpa, porque é criança, só bebe leite e nunca leva ao odontopediatra e de repente a hora que chega lá já está uma situação crítica, né? Exatamente. Essa é a questão. Perfeito, doutor, muito obrigada. Acho que conseguimos esclarecer todas as dúvidas da mamãe. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer. Tchau, gente, até a próxima. Tchau.